Boa tarde, boa tarde. Vindo aqui hoje para completar o nosso sexto passo em direção ao nosso caminho de construção da liberdade mental em prol de uma mulher que ama saudavelmente. E você que está chegando aí para mim, fala se você está me ouvindo bem, se está tudo tranquilo. Mas eu quero dizer que não é porque você veio no mesmo caminho que talvez venha errando sim, sabe? Venham tendo experiências que não te tiraram do mesmo lugar. Isso não significa que você não tem o direito de recomeçar de forma diferente. Bert Hellinger, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: independente do que te aconteceu, você tem o direito de continuar a sua jornada. Então pega esse domingo e pensa assim: caramba, uma semana se iniciando. O que eu vou fazer para ter uma jornada de forma diferente? Entendendo que você pode fazer coisas diferentes e aí você vai obter, né, resultados diferentes. E aí eu já quero começar com você aqui comigo no nosso livro, porque essa é a meta, da gente terminar os passos da mulher que deixou de amar demais. E nos passos que a gente vem falando aqui, ela aprendeu a gostar de si, ela encontrou uma rede de apoio, ela valorizou a sua espiritualidade, que tem a ver com o sentido de sua vida, que tem a ver com ter relacionamentos positivos, tem a ver com acreditar em algo maior, contemplar o belo, né? A gente pensou de parar de dirigir e controlar os outros, que nós falamos isso ontem. E o que a gente viu nisso ontem? Que quando eu deixo de ser necessária, é necessário, parece redundante, mas é isso. É necessário que eu encontre outras formas de ser útil na minha vida. E de preferência que não seja agradando as pessoas. Por que, Irlânia? Porque senão eu caio no mesmo problema, no mesmo vício, na mesma dependência. Então, vamos arrumar estratégias mais saudáveis para si. E aí, a meta de ontem era o quê? Você começar a dirigir a sua própria vida. Se você realmente quiser ser útil, pare de se preocupar com os problemas de seu parceiro e se ajude. Não é mais para você se preocupar com ele e ajudar. É para você parar, deixar ele ser adulto. Porque ontem a gente falou que casamento é coisa de adulto. Ele não é um bebezinho, você não é a mãe dele. E a gente vai começar a ter relacionamentos mais leves e produtivos, ok? E hoje a gente vai aprender a não entrar no jogo. Nós falamos num outro capítulo do nosso livro sobre a dança perfeita, lembra? Que era uma química esquemática. Era uma química biológica que unia os dois. Por que, Irlânia? Porque o nosso corpo é uma farmácia interna. E tudo que a gente faz, ele libera hormônios no nosso corpo. O problema é que às vezes a gente acostuma com a bendita adrenalina. A adrenalina da briga, sabe? Aquele negócio de estar no abismo, assim. Tipo aquela música do Jorge Vecila. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição. Exatamente isso. Dá aquele friozinho na barriga e a gente não percebe, mas a gente fica viciado naquele sentimento, que talvez não começou no relacionamento. Tenha começado numa família, e a gente já falou aqui no nosso livro, tenha começado na nossa origem, de estar num lugar sob perigo, estar num lugar sob vigilância, e estar sempre com a adrenalina a mil, assim, ó, vigiando, cuidando, tomando conta. E a gente vai para a relação assim, porque o nosso corpo viciou. Por isso que a nossa autora aqui do livro, ela vai dizer que é uma doença. E ela compara com o vício à cocaína,
ao álcool, à droga, ao sexo, à compra, que é o mesmo vício e a mesma química esquemática que acontece no corpo, no sangue, na neurobiologia da mulher que ama demais. Então vamos seguir. Aprenda a não entrar no jogo. E aí, antes de começar a ler, eu gosto de pensar, sabe como? Quando a gente está num lugar que a gente convive com pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, e de repente chega um membro dessa família. E parece que a gente convive tanto tempo que essa pessoa vai chegar, vai falar algo, aí a outra vai responder, que o outro vai falar, e o outro vai brigar. A gente está ali de fora, mas a gente já entendeu a dinâmica que acontece naquele casal ou naquela família. E a gente vê isso também com mãe e filha, a gente vê isso com mãe e filho. A gente observa que é uma forma de falar que tem uma resposta já automática. E aí é isso que também acontece no jogo. É um jogo. Um jogo que ou você para de jogar ou você vai continuar refém disso. Então, um dos 6 passos para a mulher que ama demais sair deste lugar e se curar é não jogar mais o jogo sistemático, sabe? Vamos lá. O conceito de jogos, quando aplicado ao diálogo entre 2 pessoas, vem do tipo de psicoterapia conhecida como análise transacional. Isso foi um autor que criou essa terapia, inclusive que trabalha com jogos. E a gente trabalha isso fazendo, né? Ensaio, tipo peça teatral. Como é que você vai falar agora, quando os 2 estão no processo terapêutico? Troca de lugar. A gente faz isso no processo terapêutico. Jogos são modos de interação estruturados, usados para evitar intimidade. Eu já me protejo, porque eu já conheço aquela pessoa, então eu já coloco a minha armadura. Para você que está chegando aqui agora, antes desse livro, nas quartas-feiras, a gente utilizou o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Eu tô olhando aqui para ver se eu encontro para te mostrar. Mas a gente utilizou, eu coloquei nos stories também, tá salvo lá. E aí o que acontece? Esse livro é uma jornada de autoconhecimento, que vai falar disso aqui, tá? E aí, jogos são modos de interação estruturados para evitar intimidade. Afinal de contas, quando a gente está aborrecido, estressado, ou a gente sabe que a pessoa fala coisas para nos magoar, a gente já faz essa interação se protegendo. Então a gente não quer intimidade. Às vezes a gente adota ou às vezes a gente adota grosseria, às vezes a gente adota só ouvir e não falar nada. Não falo. E aí a gente precisa se perceber. Por quê, Irlânia? Porque a gente tá no jogo. E talvez, eu não falei nada. Falou nada, mas é um funcionamento. Porque o outro tá falando e você tá ali ouvindo. Ok? E tá se magoando. Isso que é o pior. Porque às vezes a gente não fala nada, mas a gente sai, carregada das palavras que o outro disse. Magoada por tudo que aconteceu no processo. Todas as pessoas, de vez em quando, recorrem aos jogos em suas interações. Mas os relacionamentos doentios são os repletos deles, ok? Todo mundo recorre de uma certa forma ou outra. Às vezes não quer falar, não quer responder, tá tudo bem. Mas os relacionamentos doentios precisam reaprender a forma de se comunicar, porque a maioria das vezes é só essa forma. Esses jogos são modos estereotipados de reagir que servem para evitar uma genuína troca de informação e sentimentos. E permitem aos participantes colocar a responsabilidade por seu bem-estar ou sofrimento nas mãos do outro. E coisas do tipo que a gente escuta: você me faz triste, você não me entende, você, né? Aí você joga a bola para o outro. Os papéis representados pelas mulheres que amam demais e seus parceiros costumam ser variadas das posições de salvador, perseguidor e vítima,
Lá do triângulo dramático que eu falei, eu tinha desenhado o bendito do triângulo aqui. Vítima, culpado e salvador. O que é isso, Irlânia? Vítima, culpado e salvador. Salvador, perseguidor e vítima, né? São lugares do triângulo dramático onde sempre alguém tem a culpa, sempre alguém tem a obrigação de salvar e sempre alguém é a vítima, sabe? E às vezes pessoas que vêm interferir, ajudar, ela entra no lugar de salvador. Não é o caminho certo. Nós precisamos entrar no triângulo da realização, que é usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, encontrar formas de resolução. Mas isso é um caminho que a gente precisa construir, com ferramentas certas para a gente seguir, sair desse lugar. Quem é o culpado? E olha, eu trabalhei numa empresa que a gente fazia protocolo, liberava tudo por protocolo de senha, né? E aí eu trabalhava na diretoria e a política era: deu errado, quem foi que liberou a última vez? Era assim. Aí quem liberou, manda embora. Eu falei, mas gente, o que acontece? Eu ficava assustada com aquilo. Uma empresa enorme, com muitos e muitos funcionários, que tinha essa cultura de liberar o culpado. É culpado, bota pra correr. É culpado, tira da reta. Entende? Só que essa não é a forma saudável. A gente precisa resolver. E aí, o resumo da ópera, né? Nessa empresa, a gente ficava treinando gente o tempo todo. Eu fiquei lá 3 anos treinando gente, porque ninguém servia. As pessoas erram. Mas você não investe no acerto. Quando errava, bota pra correr. Então, assim, a gente precisa sair dessa cultura de vítima, culpado, salvador. Quem é o culpado? Bota pra fora. E tem famílias que são assim, né? Famílias de origem, né? Ninguém se dá. Mas se alguém falar da unha encravada da avó Joana, menina, a família se une pra te matar. Né? Bota pra correr, porque ele é o culpado. Pode falar da unha encravada da mãe Joana. E é isso, assim, é muito importante a gente sair desse lugar de vítima, culpado e salvador. Cada parceiro representa esse papel muitas vezes em trocas típicas. Designaremos o papel de salvador como S, definir como tentar ajudar, o perseguidor como P, definindo tentar culpar, e vítima como inocente e desamparado. Uma criança, né? Criança do relacionamento. Quem é? A vítima. Desamparado. O torneio a seguir ilustrará como esse jogo funciona. Eu achei engraçadíssimo. Eu lendo aqui sozinha, eu falei assim, o torneio a seguir. Eu falei, gente, torneio? Porque é meio que isso, né? Quem é que ganha? Quem é que ganha numa briga? Quem é que ganha num desentendimento? E a gente precisa entender isso. É como a educação, né? Como eu tô falando aqui com mulheres e meu trabalho, a maioria são mulheres ou adolescentes e crianças, né? Filhos dessas mulheres. É muito importante a gente pensar que o seu filho não está contra você. E ontem eu falei isso com uma mãe. Eu falei, ela não tá contra você não, tá tudo bem. É porque educar exige de nós falar muitas vezes a mesma coisa. Ensinar, é ensinar. E aí, quando a gente pensa antigamente, a história dizia que a criança era um pequeno adulto. E hoje, com o ECA, com a resolução do ECA, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê que o ECA vai dizer que é uma pessoa em desenvolvimento. E quem tem o papel de orientar, cuidar, ensinar? Pai, mãe, cuidadores. E é muito interessante que tem um autor que diz, não sei se é Jung, que ele fala assim, a gente precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. O que isso significa? Que a gente precisa de uma rede de apoio. Não é uma aldeia no literal. Se a criança nasceu numa aldeia indígena, ok, ela vai precisar de todos os participantes ali para realmente cuidar daquela criança. Mas a gente tem a sociedade, a escola, a igreja, a família, e a criança precisa se relacionar, porque ela vai se construindo enquanto a pessoa.
Então, pensando sobre isso aqui, o roteiro a seguir. Porque, assim, às vezes a gente está numa relação achando que o outro está contra a gente. E outro dia eu falei com uma pessoa assim, será que ele está contra você ou ele está a favor dele? Aí ela olhou e falou assim, eu acho que está a favor dele. E a pessoa, às vezes, ela fica se protegendo. Não porque ela está contra você mesmo, mas porque ela está a favor dela. Então ela monta escudo assim, ó. Porque às vezes quando há um término na relação, a gente termina de forma muito ruim. A gente xinga o outro, a gente é xingado pelo outro, a gente quer ganhar no grito, o outro também quer ganhar no grito. E a gente vai se defraudando, se degradando. E o melhor caminho é o afasta para que as coisas entrem no lugar. E aí você quer ligar pro outro, não quer falar. E tá tudo bem. Deixa ele lá. E aí, esse movimento, né, tá fazendo com que eles consigam se falar, um movimento de espera. Esperar um pouquinho. É muito importante. Ó, Tom, que frequentemente voltava para casa tarde, acabou de chegar em seu quarto. São 23h30 e sua esposa Mary começa. Onde você esteve? Fiquei muito preocupada. Não consegui dormir. Tive medo que tivesse sofrido um acidente. Você sabe como eu me preocupo. Como pôde me deixar deitada sem ao menos me telefonar para dizer que estava vivo? Né? Ela estava preocupada. E Tom, apaziguando. Ah, querida, sinto muito. Achei que você estaria dormindo e não quis acordá-la pelo telefonando. Não fique chateada, estou em casa agora e prometo que da próxima vez telefonarei. Assim que eu estiver pronto para ir para a cama, massagearei as suas costas e você se sentirá melhor. Mary, não quero que toque em mim. Está dizendo que vai telefonar a próxima vez? Isso é uma piada? Gente, essa resposta dele aqui, querida, sinto muito, pra mim foi um deboche. Eu já entenderia dessa forma. Pensa em você, como que você entenderia esse negócio, né? Mas isso aqui era algo... Ele tá apaziguando. E às vezes, quando a gente quer apaziguar, a gente desclassifica o sentimento do outro mesmo, que foi feito aqui, né? Não quero que encoste em mim. Está dizendo que da próxima vez... Vai telefonar a próxima vez? Isso é uma piada. Você disse a mesma coisa da última vez em que isso aconteceu e não telefonou. Não se importa se eu fico aqui pensando em estar morto na estrada. Você nunca pensa em mim. Por isso não sabe como eu me preocupo com alguém que se ama. Tom, desamparado. Querida, isso não é verdade. Eu estava pensando em você. Não sabia que ficaria chateado. Só estava tentando ser atencioso. Parece que não se importa com que não importa o que eu faça. Sempre estou errada. E se eu telefonasse e você estivesse dormindo? Então seria um idiota por acordá-lo. Eu não acerto uma. Isso não é verdade. É só que você é muito importante para mim. Quero saber que estar bem, não atropelado em um lugar. Não estou tentando fazer com que se sinta mal. Só quero que não entenda que me preocupo com você e amo muito. Desculpe-me por ter ficado irritado. É interessante aqui, porque assim, né? Quantas vezes, e talvez eu quero que você avalie o seu pensamento, tá? Quando uma pessoa demora a chegar, o que você pensa? A quantidade de vezes que ela falou, você podia ter morrido, sofrido um acidente, estar morto na estrada, estar atropelado. Olha o que a nossa mente vai criando com as questões daquilo que a gente acredita. E talvez essa história dizia, ele tá com outra, tá em algum lugar, esqueceu de mim, tá enchendo a cara. Cada uma vai ter uma vertente, um pensamento. Ok? Mas ela, o tempo todo, assim, os pensamentos dela relacionados a pensamentos de morte, né? Morte, atropelamento, desgraça, né? Tom, percebendo que queria tirar vantagem da situação. Bem, se você fosse procurar tanto,
Bem, se você se preocupa tanto, por que não fica feliz em ver quando chego em casa? Quer dizer, ela fica tão preocupada, tão preocupada, tão preocupada, quando ela chega ela tá irritada. E ele tá dizendo, por que você não fica feliz quando eu chego? Por que fica se queixando e perguntando onde eu estive? Não confia em mim? Estou cansado de ter que explicar tudo para você o tempo todo. Se você ficasse em mim, se você confiasse em mim, iria dormir. Quando eu chegasse em casa, ficaria feliz em me ver em vez de me atacar. Às vezes, acho que você simplesmente gosta de brigar. Aí Mary levanta a voz. Fico feliz em ver você. Depois de ficar deitada aqui durante 2 horas me perguntando onde você está, se eu não confio em você, é porque você nunca faz nada para aumentar essa confiança. Não telefona, me culpa por ficar chateada e depois me acusa de não ser gentil quando finalmente entra pela porta, porque você simplesmente não vira e volta para o lugar de onde veio, para aonde estivesse a noite toda. Tom, acalmando a situação. Olha, sei que você está chateada e eu vou ter um longo dia. Que tal se eu fizesse uma xícara de chá e é disso que está precisando? Depois vou tomar um banho e vir para a cama, está bem? Chorando. Você simplesmente não entende como é esperar e esperar, sabendo que você poderia telefonar, mas não telefona, porque não sou tão importante assim para você. E o que a gente está vendo aqui, meu povo? Uma mulher que está sendo desvalorizada na vida. Ela está em casa esperando um homem que nem deu resposta para ela, né? Se a gente for olhar aqui, ele questionou, ele falou que faria massagem, ele faria uma xícara de chá, mas ele não disse onde estava, o que está fazendo. Ele disse que ligaria da próxima vez, mas ele não quis entrar na situação. E é facilmente encontrável relações assim, de uma pessoa que não se abre para se dirigir à pessoa, para construir algo, para falar o que, sabe, onde estava, o que estava fazendo. E aí a desconfiança continua. Mas nós temos algo chamado liberdade. Liberdade com responsabilidade. Entre a liberdade e a responsabilidade, tem uma coisinha chamada decisão, que faz parte da responsabilidade, né? Do adulto, porque é isso que nós estamos falando. E às vezes, se você tem dúvida, você não tem resposta e você tem que ficar sem as respostas, o melhor caminho é pegar a bolsa, levantar e sair. Porque você não vai ganhar na conversa. Você não vai ganhar, porque o outro não está disposto a falar. E você vai se estressar, e você vai chorar toda noite, e toda noite vai ser esse joguete aqui, ó. Entende? Por isso que é aprender a não entrar em jogos. Esse é o tema do nosso 6º passo. Podemos parar por aqui. Como provavelmente você já percebeu, esses dois poderiam trocar de posições no triângulo salvador, perseguidor e vítima. Eu gosto de chamar vítima, culpado e salvador. Por muito mais tempo. Horas, dias, até anos. Né? A culpada é você, não, a culpada sou eu. Eu sou a vítima, você me abandonou. Não, sabe essa coisa? Se você se vir reagindo a uma afirmação ou ação de outra pessoa em qualquer uma das posições, cuidado. Está participando do ciclo de acusação, réplicas, culpa e alegações de inocência que não tem vencedores e é sem sentido, inútil, degradante. Pare. Pare de tentar conseguir o que quer sendo gentil, colérica ou desamparada. A Márcia falou que está aprendendo e aplicando na relação com a filha. Exatamente. A gente pode aplicar isso nas relações de trabalho, na relação com o filho, na relação com amigos, na relação com qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento.
Por quê? Porque às vezes a gente se relaciona com as pessoas e a gente coloca ela num lugar de superior. E a gente pode colocar o marido num lugar de superior, um chefe, um vizinho. E a gente sempre perde. E é muito importante a gente olhar o caminho. Sabe o que acontece? Essa coisa que eu falei, né? Que a gente chega e o outro vem gritando e aí você ficou ouvindo. É como se fosse um filme que você já assistiu várias vezes. Você já sabe que o personagem vai entrar e vai falar aquilo e a pessoa vai responder. Você já sabe, até as falas. Que a música vai entrar, mas você chega a um ponto que você fala assim: ah, Irlanda, eu não tenho sangue de barato. Aí você entra lá no filme para encenar. Só que nesse filme que você entrou para encenar, você não foi lá para fazer um personagem com ações diferentes. Você foi lá e fez mais do mesmo. Entende? Você entrou na cena, porque afinal de contas a cena é da sua vida. Mas você fez a mesma coisa. E aí você se perdeu na emoção, se perdeu. E aí depois, Irlane, literalmente o ditado, a galinha pôs, acabou. Aí comeu ovos fritos no café da manhã. Porque não tem o que fazer. Depois que você já entrou na emoção, já respondeu, já foi. Não tem o que fazer. Milhares de vezes. E tem filme que é bem assim, né, Maria Emília? A gente vê milhares de vezes e se assusta ainda com o assassino. Né? E na vida é assim, a gente vê ali e a pessoa tá fazendo a mesma coisa, você tá vendo. E aí você, mas vou acreditar dessa vez, eu vou acreditar de novo. E por que você vai acreditar de novo? Porque você quer. Ninguém tá obrigando. Você tá acreditando porque você quer. Mude o que pode. O que significa mudar a si mesma? Si mesma. Parece que precisa vencer. Pare até mesmo de precisar brigar. Ganhar pelo grito. Convencer o outro que seu olhar é o certo. Se você sabe que seu olhar é o certo, tá tudo bem. Ou de fazer com que seu parceiro lhe dê uma boa razão, uma desculpa para o seu comportamento ou deste caso. Pare de precisar que ele se arrependa o suficiente. Para. Para. E é isso, assim, é muito interessante, né? Porque eu gosto de coisas assim. Lana, você consegue aplicar isso 100%? Não, por isso eu faço terapia, ó. Mas muitas coisas eu consigo hoje, que eu não conseguia. Mas eu lembro que em 2007, eu fui na minha terapia, e o meu terapeuta era um terapeuta maravilhoso, Crisóstomo, e ele é professor aqui da UF Niterói, né, Universidade Federal Fluminense. Ele é maravilhoso, assim. E eu cheguei lá contando a minha história, minha dor, sabe? Ai, porque eu deixei ele decidir, porque eu não quero me aborrecer. Essa era a minha fala naquela época. E aí ele olhou pra mim e falou assim: Irlânia, a omissão é uma escolha. Aí eu olhei assim pra ele: Irlânia, a omissão é uma escolha. Toda vez que você não decide para o outro decidir, você já decidiu. Decidiu viver o que o outro escolheu. Pensa numa mulher com raiva do sujeito. Foi eu. Ai, sabe que você fica com raiva? Mas eu aprendi. E eu nunca mais esqueci. Quer dizer, hoje a gente tá em 2022, né? Se passaram 15 anos, né? 15 anos. E eu nunca mais esqueci. Irlânia, a omissão é uma escolha. E toda vez que você decide que o outro vai escolher, você tá decidindo viver a escolha do outro. E é muito importante quando a gente pensa isso na autonomia, né? Caraca, eu deixei ele escolher. Eu não sou vítima, eu não, tadinha de mim. Não sou, eu deixei. Eu falei, pra não me aborrecer, você decide. E aí eu vivo a sua escolha.
E eu sou vítima? Não. Eu fui parceira. Naquele momento eu não entendi, me doeu muito. Mas hoje, isso me dá uma clareza. E existem momentos hoje que eu decido viver a escolha do outro, mas conscientemente. Fala assim, não, pode escolher, eu vou junto com você. E quando eu faço isso, eu decido não reclamar. Entende? Por quê? Porque eu fui responsável pela minha escolha. Pode escolher que estamos juntos nessa. E vamos lá. Entende? O lance é, eu, Irlânia, não sou vítima das circunstâncias. Eu, Irlânia, sou escolhedora oficial da minha vida. Repete isso aí pra você. Você, fala o seu nome e fala. Eu sou escolhedora oficial da minha vida. E o que me acontece? Acontece porque você diz sim. E aí, olha lá, ó. Pare de tentar conseguir o que quer, sendo gentil, colérica ou desamparada. Mude o que pode. O que significa mudar a si mesma. Pare de precisar vencer. Pare até mesmo de precisar brigar. Ou de fazer que seu parceiro lhe dê uma boa razão ou desculpa para o seu comportamento descaso. Pare de precisar que ele se arrependa o suficiente. Porque ainda tem isso, né? Não, ele não se arrependeu de verdade. Eu sei, tô vendo que ele não se arrependeu de verdade. Não é de verdade. Tá pedindo desculpa para cumprir a obrigação. Entende isso? E se quando a gente pensa assim, eu não sou obrigada a nada. Outro dia eu postei no Stories, uma cliente escreveu na agenda e mandou pra mim. Eu falei, vou postar. Eu não sou obrigada a nada. A nada, eu não sou obrigada a nada. Eu sou responsável pelos meus atos, inclusive pelo que eu digo que eu não vou fazer. Eu sou responsável. A Maria Pureza, Maria Pureza, sou escolhedora das minhas escolhas, exatamente. E se alguém disse, pra você ser boazinha, diz sim pra todo mundo, seja boazinha, agrada a todo mundo, corta isso com a tesourinha. Aqui, ó. Tira isso da sua vida. Tem um monte de gente que diz não pra você e tá tudo bem. Você não vai lá punir ela, você não vai xingar ela. Não disse não. E o máximo que pode acontecer se eu disser não pra você? Nada. Falei não. Tá tudo bem. Entende? E a gente tem que aprender a dizer não. E aí, é muito importante a gente se aprumar. Se aprumar. E eu gosto disso, né? Se coloque sobre as suas duas pernas. E quando eu falo se colocar pelas suas duas pernas, eu tô falando se apropriar da sua vida. Independente do pai e da mãe que você teve ou tem, você tem uma vida completa. O feminino e o masculino está em você. E aí é só você se apropriar disso. Você não está em busca da metade da laranja, dois amantes, dois irmãos. Não é isso que é o amor. Isso aí é apego, independência, doença. O que você precisa é de um parceiro de vida. Sim, você quer um parceiro de vida? Fique à vontade. Só que não é metade, porque você é inteira. Você tem o pai e a mãe em você. Feminino e o masculino se encontrou, fecundou e você nasceu. Você só precisa se apropriar. E a vida é o bem mais precioso que os nossos pais poderiam nos dar. Então, assim, o meu pai e a minha mãe não me devem nada. Mas meu pai e minha mãe não pagou a minha faculdade. É o meu caso. Ok, eu trabalhei e paguei minha faculdade. Mas meu pai e minha mãe não me deu carro. Eu vou trabalhar e vou comprar meu carro. É isso. Não tem culpa
culpado, ninguém é culpado porque não me deu, porque não fez pra mim, porque não me deve nada, me deu a vida. Ai, Rony, mas bem que eu podia ter nascido numa família melhor, né? Mas não seria você, né, querida? Seria outra pessoa, outra. É você, a junção desse encontro aí. Independente como foi, é você. E aí, vamos nos apropriar das nossas vidas. Sem fazer bengala, sabe? Porque quando eu falo que eu preciso da metade da laranja, eu tô dizendo que eu preciso de uma bengala para viver. E não é disso que se trata. Não é. Eu preciso viver, mas eu posso viver comigo, gostando de mim, cuidando de mim. Inclusive, para dar limite a quem convive comigo. Bora lá. Agora você deve desenvolver novos modos de se comunicar consigo mesma. Ok? E com os outros, que demonstre sua disposição de assumir responsabilidade para a sua vida. Precisa de menos. Se não fosse por. E mais, mesmo neste momento, estou optando por. E você vai colocar limite. Ok? Por exemplo, a primeira vez que eu disse não, gente, eu disse não muito velha. Eu tenho 36 anos, eu comecei a formação em psicanálise com 27, eu acho que eu falei não com 29. E aí, eu falei não para algo que eu não queria ir, não tinha um motivo específico, sabe? Não tinha um motivo específico. Aí a pessoa veio, Ilane, preciso de você tal dia, tal horário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu não queria, sabe quando você não quer ir? A pessoa virou pra mim e falou assim, te espero aqui, tá? Nem foi um pedido, né, gente? Foi uma ordem. A pessoa me dava ordem direta. Aí eu fui e falei assim, tá, mas eu não venho não. Por quê? Falei, por que não? Mas isso é um absurdo. E começou. E eu olhando pra ela. Falei, tá, mas eu não venho. Mas por quê? Falei, não tem porquê. É porque não. Cara, a pessoa começou a falar e fazer um negócio porque eu disse que eu não ia. E eu falei, querida pessoa, eu não venho. Eu não entendi o porquê, mas você não precisa entender o porquê. Eu disse não, tá tudo bem. E eu fui embora. E ela ficou lá amargando, porque eu disse não. E ela contava comigo. Só que o que eu percebi, né? Aquela pessoa não era da minha família, não era nada minha. Mas ela fazia isso sempre comigo e eu deixava. Acredita nisso? E quando eu dou risada hoje, porque assim, o que me controlava não me controla mais, o que me prendia não me prende mais. E a necessidade de ser necessária que eu tinha, não é mais minha. Não preciso. Pode ficar chateada. Tá tudo bem. E aí isso ficou um tempo ainda, mas ok. E tá tudo bem, eu não preciso dizer o porquê que eu não quero, ou porquê eu não vou. Eu só preciso dizer que não quero, não tô afim, vou ficar no meu sofá, vou ver série, vou ler um livro, sei lá, vou pra praia, sei lá, não sei. Mas não preciso dizer dentro de mim e falar assim, Rania, não precisa convencer ninguém. Não precisa. Ok? Você tem o direito de dizer não e não ter que dar a justificativa inteira porque disse não. Presta atenção nisso. Ao começar a dar espaço, você terá de usar toda a energia, presta atenção nisso, que lhe sobrou quando decidiu dirigir e controlar os outros para evitar esses jogos. Até mesmo anunciar, não estou jogando. Lembra que eu falei, não estou disputando, não estou contra você. Tem uma coisa que eu sempre falei com meu esposo, não sei de onde eu tirei não, porque tem coisas, como diz a Ana Beatriz, a psiquiatra, né? Eu falei dela essa semana. Ela fala da intuição, né? Tem coisa que vem. E Jung vai dizer que tem coisa que é o inconsciente coletivo, tá aqui na gente já veio no meu genes lá, meu pai e minha mãe, quando juntou, já tava em mim. Que é eu olhar pra ele e falar assim, a gente não tá no ringue. Se nós estamos num jogo, a gente tá num jogo que eu sou sua parceira. E eu pontuava isso pra ele direto. E pontuou ainda. Quando ele começa, eu falei, não tô no ringue com você não. Não tô disputando nada. Até assim, ó. Ai, eu tô tão cansada. Eu também tô cansada porque não sei o que, não sei o que. Eu fico olhando assim. Tá bom? Você não vai falar nada? Não. Ah, mas eu tô cansado. Tá bom.
Eu já disse que eu sou cansada, você falou, tá tudo bem. Porque tem que estar mais cansado, porque tem mais, sabe? Negócio grande. Não, gente, tá tudo bem. Tá cansado, eu também tô cansado, então vamos dormir, porque nós estamos cansados. Entende? Coisas simples do dia a dia, assim, que a gente vai vendo, que tem um negocinho que vibra, assim, pra justificar, pra disputar, corta, ó, com a bendita da tesourinha. Bora lá. Isso se torna muito mais fácil com a prática. Após algum tempo muito fortalecedor. O começo é difícil. É difícil sim, porque você está acostumada a entrar no jogo, a brigar, a dirigir e controlar. E aí você já parou de dirigir e controlar lá no ponto 5. E no 6, você vai parar de entrar no jogo. Então você está em evolução, ok? Você precisará aprender a viver sem a excitação das brigas. Lembra da adrenalina que eu falei? Ó, eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição. Lembra da adrenalina lá do Jorge Versilo? Não vai ter mais, não tem adrenalina. Vai ter que arrumar adrenalina lá na academia, na corridinha, no pular corda, fazendo agachamento. Arruma adrenalina em outro lugar, não na relação, tá? Isso não deu certo até agora. Se você não parar, não vai melhorar. Nas brigas acaloradas, todos aqueles dramas que assumiram tempo e esgotando sua energia. Isso não é fácil, mas a gente pode trocar. Olha o que eu tô falando. Vai pedalar, vai pra academia, vai vibrar, vai ver série de, sei lá, Grey's Anatomy, não sei. Mas vai fazer outra coisa para conseguir a adrenalina que você precisa. Muitas mulheres que amam demais enterraram seus sentimentos tão fundos que precisam de excitação, de brigas, separações, reconciliações para se sentirem vivas. Preste atenção nisso, ó. E quando a gente faz assim, caramba, eu sou uma mulher que ama demais, eu preciso disso aqui, ó. Briga, separação, reconciliação, para me sentir viva. Lembra lá quando a gente leu neste livro, no capítulo Sexo Bom em um Casamento Ruim? Eu já ouvi pessoas me falando assim, ai, Rani, mas quando a gente volta é tão bom sexo, dá uma... Aí eu perguntei, mas não dá para fazer esse sexo de outra forma? Encontrar o caminho para uma sexualidade saudável sem ter que brigar, separar, reconciliar. Brigar, separar, reconciliar. Entende? Porque isso é doentio. E assim, eu gosto muito de pensar nisso, tá? Ok, você tem 35 anos hoje. Quando tiver 50, você quer viver essa vida? Quando tiver 60, me fala você com 80 anos vivendo essa vida. Será que é possível para você? Porque você decidiu ficar com esse sujeito e tá tudo bem, eu não tenho nada com isso, é a sua vida. Mas eu tô te perguntando, hoje com 35, com 40, com 50, tá, mas com 80, como é que vai ser? Vocês dois lá, nessa... Se não arrumar formas de saudáveis de se relacionar hoje, na juventude, como que vai ser na fase que a gente precisa do outro, que a gente vai ter que cuidar e ser cuidado, que um vai ter que sim amparar o outro? Essa semana eu pedalo num lugar aqui, a ciclovia vai pela frente de uma clínica de hemodiálise. E eu fui de uma igreja até 2009. E tinha um casal lá que ela começou a fazer hemodiálise em 2007, assim. E eu achei tão bonitinho eles descendo do Uber e ela fazendo hemodiálise esses anos todos. E eles entrando na clínica. E eu fiquei pensando, sabe? Caramba, ele não transferiu, ele não contratou ninguém. E tá ele lá. E eu achei interessante que eles não tinham cabelo branco, eles não eram idosos, assim, idosos. Mas estão lá, sabe, juntos. Ele deu a mãozinha a ela e entrou na clínica junto. Então, assim, a vida é essa. A gente tá caminhando pra onde? Todas nós nascemos bebês. E a gente tá indo para onde? Pra velhice. E como que eu vou chegar nessa tão sonhada velhice? Reclamando das rugas, da artrose, ou cuidando de mim hoje para eu ter uma vida satisfatória lá na frente?
Minha psicóloga perguntou isso. Que bom, Márcia, que ela perguntou, porque a gente dá um estalo assim e pergunta: o que vai ser da sua vida? E eu tomei a decisão certa. Exatamente. Nós precisamos. E a Márcia, gente, a Márcia tem talento, a Márcia canta, a filha dela toca, uma coisa mais linda. E aí a gente tem outras formas de conseguir adrenalina. Toda vez que um cantor entra no palco, ele tem adrenalina. Então faça muito show. E a Ivete Sangalo falou isso. O dia que ela entrar no show e ela não tiver adrenalina, acabou o artista. Não é porque ela é medrosa, não. É porque tem aquela coisa do que vai ser, o que eu vou entregar. Faz parte de cada show liberar adrenalina. Então vamos fazer show, Márcia. Bora fazer show. Cuidado. No início, pode ser entediante se concentrar apenas em sua vida interior. Mas, se você conseguir suportar o tédio, ele se transformará em autodescoberta. Esse mundo aí, ó, você vai com ele para todo lugar que você não conhece. Que, ó, quando a gente faz essa pergunta filosófica, né? Quem é você? A pessoa não sabe. A pessoa fica ali no limbo, sabe? Ah, eu sou advogada. Ah, eu sou mãe. Ah, eu sou... Mas ela não diz quem é. Sua essência. Seus valores. Ela não sabe. Mas ela precisa saber. Porque você vai com você. Então você vai ter tempo para a autodescoberta. Pode parecer estranho, mas no final você vai ver como é gostoso. E você estará pronta para o próximo passo. E a vida é isso. A vida nos exige mais. Como eu disse, todas nós, sem exceção, nascemos bebês. Estamos indo para onde? Para a velhice. Para a velhice. Como que você vai viver a sua velhice? Eu quero viver muito. E aí eu gosto de brincar nisso, né? Porque assim, a psicologia, né? Os autores que a gente estuda, Freud, Jung, o Aaron Beck, né? Todos os autores, Anísia Silveira, todos viveram muito, 80, 90. O Aaron Beck morreu ano passado, deixou o livro dele prontinho assim para ser lançado, morreu dias antes do lançamento. E aí eu falei, gente, eu tô na profissão certa, que eu vou viver muito na psicologia. E aí eu quero isso, viver muito, mas eu não quero viver arrastando corrente. Eu quero viver com qualidade de vida, me amando mais um pouquinho cada dia, descobrindo os pontos cegos que eu ainda não vi em mim. E Lani, quando é que eu vou estar pronta? Jamais. O Bert Helling, que é o criador das constelações familiares, ele tem livros maravilhosos, né? Eu vou pegar um deles aqui, que é No Centro Sentimos de Leveza. Eu amo esse livro. Ele vai dizer que na última obra dele, ouvi ele na palestra falando isso, né? Que aos 93 anos ele constelou algo que estava preso com a mãe dele. E ele morreu com 95. Então, assim, Lânia, quando eu estou pronta, o Bert Helling vai falar, e eu vou encerrar com a frase dele. Ele vai dizer assim: a perfeição é o anseio pela morte. Querer estar pronto, querer estar perfeito é querer morrer. Porque a morte é a plenitude. Viver é o inacabado. Eu estou em construção. Toda vez que eu quero chegar à perfeição, eu estou querendo chegar à morte. Então, se você quer viver, você vai precisar respeitar o processo. Que o processo sempre será inacabado. Não anseie pela perfeição. Porque a perfeição é a busca pelo morrer. E se você está vivo e tem um sentido a sua vida, ouse sonhar e escrever o sentido que vale a pena ser vivido. Não com o compromisso da perfeição, mas com o compromisso de escrever um dia de cada vez. Para quê, Irlânia? Para deixar um legado, para tocar almas, para encontrar pessoas, para amar e ser amada, para se amar e para buscar essa autodescoberta, que é o encontro com você, dos pontos que você não conhece.
E talvez você vai se surpreender com esse seu mundo interno. E assim você vai poder dar mais a esse mundo. E a pergunta de um adulto, de criança é: o que minha mãe vai me dar? O que não sei o que vai me dar? Quem vai me dar? E a pergunta do adulto é: o que eu tenho para derramar sobre o mundo? Qual é o meu talento? Qual é a minha habilidade? Qual é a minha que eu posso ajudar, contribuir? E amanhã eu volto aqui para a gente conversar sobre o nosso 7º ponto, que é enfrentar corajosamente seus próprios problemas e defeitos. E eu gosto de chamar de pontos de melhoria, porque eu não vou morrer com esse defeito. Eu vou melhorar. E você também, porque a gente tá junto, você já me ouviu e agora você não é mais inocente nessa história. E vamos junto aí, porque a gente cresce em unidade, com a corrente do bem. Essa é a meta desse Instagram, essa é a meta do meu trabalho. Fazer a corrente do bem e que cada dia mais mulheres se conheçam, se autodescubram e construam, assim, uma corrente. Mulheres que amam mulheres, que vão tirando mulheres de sua escuridão. Ó, beijo no seu coração e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.